Antes de começar, eu preciso que você faça uma escolha simples, mas decisiva. Quer continuar sendo enganado pelos bastidores de Brasília ou quer finalmente entender o que realmente está acontecendo por trás dessa indicação explosiva ao STF? Se você quer ficar por dentro das jogadas ocultas, dos embates reais de poder e dos movimentos que a grande mídia não explica, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho agora, porque hoje você vai descobrir a trama completa envolvendo Jorge Messias, o Senado e um dos maiores conflitos políticos deste ano. Respira fundo, porque o que você vai ouvir agora não é novela, é política brasileira em sua forma mais crua. A indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal, STF, por parte do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, acendeu uma verdadeira chama de controvérsia em Brasília. Messias, atualmente advogado-geral da União, tem pela frente não apenas o exigente rito de sabatina no Senado, mas uma batalha política pesada. Ele foi escolhido apesar da forte resistência do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, União Brasil. Alcolumbre defendia outro nome, o do senador Rodrigo Pacheco, seu aliado próximo, e deixou isso claro publicamente. "Se eu pudesse, eu faria a indicação", afirmou ele a jornalistas, em tom irônico e contundente, deixando evidente que o rompimento entre o Planalto e a cúpula senatorial pode não ser apenas diplomático, mas estratégico. Para muitos analistas, a ousadia de Lula ao insistir em Messias tem significado duplo. Não é apenas sobre sua aptidão técnica, mas também uma aposta política. Messias, de apenas 45 anos, poderia permanecer no STF por décadas, caso confirmado, e isso gera implicações profundas para o equilíbrio da corte. Mas o caminho até sua confirmação será tortuoso. Ele precisará não só de um diálogo refinado com senadores desconfortáveis, mas de articulação para superar um ambiente de tensão que se abriu entre executivo e legislativo desde o anúncio. O episódio expõe uma fissura evidente. Lula priorizou um nome de sua confiança, alinhado ao seu projeto, ao custa de sacrificar a preferência de Alcolumbre. Isso revela que a indicação para o STF, longe de ser um mero ato técnico, virou peça de xadrez na relação entre os dois poderes e pode se tornar um capítulo decisivo na reconstrução de alianças no Senado. Para Jorge Messias, no entanto, a missão já começou bem antes da confirmação oficial. Ele tem trânsito no Senado, é velho conhecido de bastidores. Durante sua carreira, trabalhou como subchefe de assuntos jurídicos da Casa Civil no governo Dilma e já foi assessor parlamentar do senador Jacques Wagner, PT, hoje líder do governo no Senado. Esse histórico é um trunfo, mas não garante vitória certa. É justamente esse trânsito que Lula aposta para garantir os 41 votos necessários em plenário. Segundo aliados, Messias vai iniciar uma série de conversas intensas com senadores nas próximas semanas, e esse vai ser o ponto de inflexão. Alcolumbre, por sua vez, sinaliza que não está disposto a entregar o jogo sem lutar. Segundo relatos, ele não foi consultado previamente sobre a indicação, o que aumentou sua irritação. Para complicar ainda mais, Alcolumbre reagiu com um gesto simbólico e pesado. Em poucas horas após a oficialização da indicação de Messias, ele anunciou a votação de uma pauta-bomba no Senado, com impacto bilionário nas contas públicas. É um movimento interpretado por muitos como retaliação. A proposta em questão: regulamentar a aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, garantindo integralidade salarial e paridade, uma causa popular, mas com custo elevado. Esse recado não é apenas simbólico. A articulação de Alcolumbre deixa claro que a guerra por Messias não será apenas no campo jurídico, mas também financeiro e político. E mais, para o Palácio do Planalto, isso mostra que a Casa Alta não será um mero carimbo para a vontade presidencial. A tensão está posta, e o jogo ainda está só começando. A indicação de Messias não é unicamente uma questão de proximidade petista ou afinidade pessoal. Ela carrega também carga simbólica significativa. Um dos pontos que mais chama a atenção é a identidade religiosa de Messias. Ele é evangélico, batista, e esse fato tem sido destacado por aliados como um gesto estratégico para dialogar com a crescente base evangélica no Brasil. Alguns analistas veem a escolha como um movimento de Lula para conquistar corações e votos nessa fatia eleitoral,
que tradicionalmente tem apresentado críticas ao seu governo. No meio desse tabuleiro, um personagem inesperado surge como apoiador influente. O ministro do STF, André Mendonça, indicado por Jair Bolsonaro, prometeu ajudar Messias no diálogo com senadores. Sim, um dos principais nomes da ala conservadora da corte está disposto a reforçar a indicação de um aliado de Lula, e isso acende ainda mais a chama da polêmica. Mendonça afirmou, por meio de rede social, que Messias terá todo o meu apoio no diálogo republicano junto aos senadores. Para alguns, esse é um gesto de maturidade institucional. Para outros, é uma jogada de bastidor que evidencia como indicações ao STF não são apenas atos jurídicos, mas peças centrais na disputa de poder. A ajuda de Mendonça pode ser decisiva para quebrar resistências, mas não elimina os desafios. Ainda há a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ. Os votos no plenário e as negociações que vão atravessar corredores, gabinetes e redes. Além disso, há quem acredite que Alcolumbre poderá apostar em outros mecanismos para barrar Messias ou ao menos retardar sua aprovação. Não apenas por divergência institucional, mas porque sua autoridade como presidente do Senado está em jogo. Em resumo, se Messias for confirmado, será um troféu simbólico para Lula e talvez também para Mendonça, mas se fracassar, pode virar uma grande derrota para o governo. Agora, os olhos se voltam para os próximos passos. Messias deve começar a própria campanha de convencimento no Senado quase imediatamente. Com a carta de apoio de Mendonça, ele ganha uma aliança inesperada, mas será insuficiente se Alcolumbre decidir endurecer de fato. Para muitos senadores, a indicação de Messias pode ser vista como uma imposição do executivo e um teste de força institucional. Por outro lado, há uma avaliação dentro do governo de que a oposição está desarticulada, o que pode facilitar a aprovação. Segundo o Poder 360, sem um bloco organizado para barrar o nome, a expectativa é que Messias consiga os votos ainda antes do recesso parlamentar. O cálculo do Planalto é apostar na lentidão natural das articulações e na ausência de mobilização contra para garantir sua posse. Mas nem tudo está garantido. A insatisfação de Alcolumbre não é apenas pessoal, é política, estratégica e orçamentária. Ele pode usar sua influência para atrasar a tramitação, segurar a pauta na CCJ, ou até empurrar para que a votação final só ocorra em 2026, quando o cenário eleitoral se tornará mais tenso e as negociações mais complexas. Se Messias for confirmado, ele poderá servir no STF por até 30 anos, moldando decisões cruciais sobre Constituição, Estado democrático de direito, direitos civis e políticas públicas. Se for derrotado, será uma grande vitória simbólica para senadores que criticam a centralização de poder no Planalto e para Alcolumbre, que insiste em defender sua autonomia institucional. Em suma, a indicação de Jorge Messias ao STF virou muito mais do que uma escolha técnica. É uma trama de poder, lealdade, articulação e simbolismo. Uma peça de xadrez que pode redesenhar alianças em Brasília, mostrar até onde Lula está disposto a ir para consolidar sua estratégia institucional e revelar se o Senado vai exercer sua função de contrapeso com firmeza. E a disputa está apenas começando. À medida que o relógio político avança em Brasília, a indicação de Jorge Messias ao STF deixa de ser apenas uma pauta institucional e se transforma em um espelho do momento em que o país se encontra. Dividido, polarizado, atento e cansado das mesmas engrenagens de bastidores. O Senado, que sempre funcionou como uma arena previsível, agora se move entre gestos calculados, silenciosos acenos de poder e disputas internas que revelam muito mais sobre cada figura envolvida do que discursos formais são capazes de dizer. A confirmação ou rejeição de Messias será, em última instância, um termômetro não apenas do prestígio do governo, mas da disposição dos senadores em reafirmar sua força como instituição de contrapeso, especialmente em um momento em que o país enfrenta desafios econômicos, desconfiança social e uma crescente demanda por transparência. O clima nos corredores do Congresso já é perceptível. Assessores comentam em voz baixa, parlamentares evitam dar declarações definitivas e cada sinal público é interpretado como um movimento estratégico.
De um lado, senadores que veem a indicação como uma oportunidade para reafirmar valores institucionais, reforçando a ideia de que o país precisa de figuras com real independência e preparo técnico. Do outro, aliados do governo tentando construir pontes, suavizar tensões, convencer os indecisos com argumentos jurídicos, enquanto evitam que a disputa se transforme em um embate puramente político. No centro desse tabuleiro, Jorge Messias encara uma missão que transcende o simples ato de ser sabatinado. Ele precisa provar que sua trajetória, suas convicções e sua postura pública são suficientes para inspirar confiança em um ambiente onde cada gesto conta e onde qualquer suspeita pode virar argumento para derrubá-lo. A população acompanha isso à distância, mas com curiosidade crescente. O nome de Messias, antes restrito aos bastidores jurídicos e às conversas de gabinete, agora circula em rodas de debate, programas de rádio, podcasts, transmissões ao vivo e análises independentes nas redes. As pessoas querem entender quem é esse homem que pode ocupar uma cadeira por 3 décadas e moldar decisões que afetarão direitos, liberdade, economia e o próprio futuro da democracia. O fato de ele ser evangélico, por exemplo, abre uma nova conversa no país. Setores religiosos o veem como uma possível ponte com valores que há anos reivindicam mais espaço no debate constitucional. Já outros observadores temem que sua identidade seja usada como instrumento político, tanto por aliados quanto opositores. No Senado, Davi Alcolumbre continua sendo peça central. Sua insatisfação com a indicação se tornou mais do que um detalhe. Agora é símbolo de um Senado que reivindica a autonomia, que exige ser ouvido, que não aceita imposições. A pauta-bomba anunciada pouco depois da indicação não foi vista apenas como recado, mas como demonstração de força. Nas entrelinhas, era como se Alcolumbre dissesse: se vocês insistirem, eu também sei jogar. O gesto reverberou, gerou tensão nos ministérios, apertou a margem fiscal e expôs uma fragilidade conhecida: a dependência do governo em relação ao Congresso para aprovar medidas essenciais. Esse ruído não desapareceu e seguirá influenciando como os senadores se posicionarão quando o nome de Messias finalmente chegar ao plenário. Nesse cenário tumultuado, a postura de Jorge Messias será determinante. Ele já se prepara para a sabatina sabendo que essa não é uma entrevista comum, mas um espetáculo político, um teste de fogo em que cada frase pode virar manchete. Senadores contrários à indicação buscarão passagens controversas de sua trajetória, menções antigas, posicionamentos públicos, qualquer nuance que possa ser questionada. Outros tentarão conduzi-lo a compromissos, a interpretações jurídicas, a declarações que revelem sua visão sobre temas sensíveis. Ele, por sua vez, precisará demonstrar equilíbrio e firmeza, qualidades raras num ambiente onde a pressão é tão intensa quanto a expectativa. Enquanto isso, analistas políticos apostam que os próximos dias serão decisivos. Haverá reuniões reservadas, cafés improvisados, telefonemas discretos e trocas de mensagens que não aparecerão nos jornais, mas que moldarão o destino da indicação. Dentro do governo, há quem diga que Messias é o nome ideal e que recuar agora seria sinal de fraqueza. Outros alertam que o desgaste com o Senado pode comprometer votações futuras cruciais. Já na oposição, há um sentimento claro de que essa é a oportunidade para mostrar ao país que o Senado ainda é capaz de dizer não quando necessário, reforçando sua missão constitucional, postura que agrada especialmente parlamentares que se apresentam como defensores da responsabilidade, da contenção fiscal e das instituições fortes. O desfecho dessa história não é apenas sobre Messias, é sobre o peso das instituições. É sobre a capacidade do Senado de se posicionar. É sobre quanto o governo está disposto a arriscar para assegurar uma indicação estratégica. E é principalmente sobre como cada movimento, cada gesto, cada palavra dita em plenário nos próximos dias refletirá para a população, que deseja estabilidade, responsabilidade e líderes que não abram mão de princípios em troca de conveniências momentâneas. Se Messias for aprovado, começará uma nova fase no STF, que seguirá sendo peça-chave no embate político do país. Se for rejeitado, será um marco da força do Senado e um revés histórico para o Executivo. Em qualquer dos caminhos, uma certeza permanece: o Brasil está diante de um capítulo que será lembrado por muitos anos.
As próximas horas dirão não apenas quem ocupará a cadeira deixada vaga, mas também quem realmente conduz os rumos da República. E como sempre acontece na política, o jogo continua, com novas alianças, novos confrontos e novas surpresas à espreita. Se depois de ouvir tudo isso você percebeu que a política brasileira é muito mais profunda e muito mais perigosa do que parece, então não pode ficar de fora dos próximos capítulos dessa história. Comenta aqui embaixo o que você acha que o Senado vai fazer. Messias vai ser aprovado ou rejeitado? Seu comentário ajuda a ampliar o debate e mostra para o algoritmo que este assunto importa. E se você quer continuar acompanhando cada movimento, cada votação, cada gesto calculado nos bastidores, já se inscreve e ativa o sininho, porque no próximo vídeo vamos revelar novas articulações que podem virar o jogo em Brasília. Até lá, fica atento, porque enquanto muitos dormem, a política continua em movimento.